Que Deus abençoe o dia de todos os nossos ouvintes, trazendo luz e sabedoria para esta jornada. Imagine a seguinte cena. Alguém chega a pé num posto de gasolina. Sem carro nenhum. Sem carro nenhum. Para bem na frente da bomba e, pede pro frentista encher o tanque. Nossa, totalmente absurdo, né? Soa ridículo, certo? Totalmente absurdo. Mas, incrivelmente, foi quase exatamente isso que aconteceu em um dos episódios mais tensos da história antiga. E entender o motivo por trás desse absurdo muda tudo. Tudo que a gente acha que sabe sobre a fé. Nossa missão hoje é desbravar o livro Graça Transformadora, do autor Walter Brunelli. E a gente vai focar as lentes no capítulo 2. Que é intitulado Antes da Lei. Isso. É um texto que desafia muito das nossas ideias preconcebidas, usando as perspectivas de teólogos de peso. Pessoas como Charles Hodge e o August H. Strong. Exato. Ok, vamos desempacotar isso, porque a missão do programa é entender como a graça divina, a fé, a promessa de salvação não foram uma invenção do Novo Testamento. De jeito nenhum. Elas já operavam ativamente muito antes da lei de Moisés existir. Adotar essa perspectiva muda completamente o jogo. Porque existe uma tendência moderna, de construir um muro de concreto histórico separando o Antigo e o Novo Testamento. Com certeza. O pessoal costuma ler o Antigo Testamento como aquele tribunal severo. Cheio de regras frias. Pois é. E o Novo Testamento seria o reino exclusivo do amor, da graça. Só que, quando a gente analisa os fatos teológicos que o Brunelli traz, percebemos que a arquitetura da graça sempre esteve lá. Mas para compreender esse período que ele chama de antes da lei, a gente não pode começar por Moisés. Tem que ir mais para trás. Muito mais, a gente precisa voltar ao design original de Deus e entender exatamente o que foi perdido na queda lá no Éden. Não tem como curar sem entender a fratura, né? Exato. E isso nos leva à análise incrível que a obra faz do teólogo Augustus H. Strong. Que é um gigante. Um gigante entre os séculos 19 e 20. Ele destrincha o que significa aquela expressão imagem de Deus. E segundo Strong, essa imagem original não era um bloco único. Como assim? Ela era dividida em 2 elementos, o natural e o moral. Tá. O elemento natural é o intelecto, os sentimentos, a vontade. E o moral é a santidade, aquela inclinação inata para o que é correto. Então, quando Adão pecou, ele não perdeu o intelecto? Não perdeu. A vontade continuou lá, a inteligência continuou lá, ele perdeu a capacidade moral. A bússola quebrou. Caramba! E como a lei da criação, lá no Gênesis, dita que tudo se reproduz segundo a sua espécie, o estrago estava feito. Adão virou uma matriz reprodutora corrompida, né? Ele transmitiu essa morte espiritual para toda a humanidade. É uma lei biológica e espiritual inegociável. Pense em Adão como um molde de fábrica. Sabe, daqueles moldes de metal pesado? Sei. Se o molde sofre um arranhão profundo, absolutamente todas as peças fabricadas a partir dele saíram com esse mesmo defeito. Não tem como escapar. O que é fascinante aqui é que isso explica a universalidade do pecado. Não é só cometer erros, né? Exato. Não se trata apenas de, infringir regras de trânsito moral ao longo do dia. É sobre nascer com uma condição corrompida. O teólogo Charles Hodge entra bem nisso no livro. A gente já nasce prensado num molde arranhado. Perfeito. A nossa natureza subjacente já vem com esse defeito de fábrica. E se a humanidade nasce com esse defeito, a lógica pura seria a destruição total. Fecha a fábrica e joga tudo fora. Pois é. Só que o Éden não foi apenas o palco da queda. Foi o cenário do primeiro ato de pura graça. Sim. E a gente vê isso logo no contraste entre as roupas que Adão e Eva tentaram fazer, costurando folhas de figueira. Que é a tentativa humana falha de cobrir o próprio pecado, né? Isso. E eles contrastam isso com as roupas de pele de animal feitas pelo próprio Deus. E, para ter roupa de pele, um animal precisou morrer. Houve derramamento de sangue. Sangue inocente. É o primeiríssimo prenúncio do sacrifício de Cristo. E aqui a coisa fica realmente interessante. Porque, por que a iniciativa de Deus de derramar sangue no Éden muda a forma como vemos o Antigo Testamento? Porque mostra que Deus, no exato momento em que pronunciou o juízo, ofereceu o perdão. Ele já deu a solução ali na hora. Na hora, ele deu a primeira promessa messiânica que está lá em Gênesis 3:15.
A graça sempre foi o plano principal, nunca foi plano B. Nossa, isso é muito profundo. Mas espera aí, o livro fala sobre a expulsão do Éden. Aquilo foi punição ou foi um livramento? Livramento, ser enxotado do paraíso? Pensa bem, a árvore da vida estava no centro do jardim. Aham. Se eles comessem dela, naquele estado corrompido, eles viveriam eternamente no pecado. Caramba, iam eternizar a maldição. Exato. Deus bloqueou o acesso para que a humanidade não ficasse presa na corrupção para sempre. Então até o exílio foi graça. Foi uma contenção de dano cirúrgica. Mas apesar dessa graça no Éden, a corrupção não avançou rápido, né? Muito rápido. O molde corrompido operou em escala global. E isso levou Deus a apertar o botão de reset algumas vezes. O dilúvio com Noé foi o primeiro grande reset. Só que não resolveu o problema da matriz, porque a linhagem de Noé, ali com Cã e Canaã, rapidamente se corrompeu de novo. A água lavou a terra, mas não lavou a natureza humana. Pois é. Então, Deus adota uma nova estratégia, um recomeço com Abraão. Mas não era para abençoar apenas um indivíduo ou criar um clube fechado. Não, o alvo era o mundo todo. Usar a linhagem de Abraão para resolver o problema do pecado de absolutamente todos os povos. E se conectarmos isso à visão macro, fica muito claro que os planos divinos não pensam em indivíduos isolados, sabe? Pensa milhares de anos à frente. Isso. Deus até dita uma agenda super adiantada para Abraão. Ele fala de 400 anos de escravidão no Egito antes de tomarem Canaã. E nossa mente humana lida muito mal com espera. A gente não quer esperar nem o micro-ondas apitar, imagina séculos. Exato. Mas Deus programa uma solução que levaria séculos e envolveria até escravidão no Egito para poder amadurecer. É uma engenharia absurda. E para executar um plano que vai durar séculos, Deus precisava de alguém com quem pudesse compartilhar esses segredos do futuro. E é aí que entra um detalhe surpreendente do livro. O texto destaca que Abraão não era só um patriarca. Ele era um profeta. O próprio Deus o chamou de profeta. E o livro traz várias revelações divinas feitas a ele. Tem até aquela passagem do profeta Amós, né? Que diz que Deus não faz nada sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Então Abraão tinha um nível de acesso confidencial. E o ápice disso, sem dúvida, ocorre lá em Gênesis 22. No Monte Moriá. Quando Deus pede Isaac em sacrifício. E é aqui que volta aquela nossa analogia do posto de gasolina. A cena do tanque vazio. Isso, porque Isaac sobe o monte, carrega a linha e pergunta: Pai, cadê o cordeiro? Isaac chegar no Moriá sem o cordeiro é como chegar a pé num posto e pedir para encher o tanque. Parece ridículo, a conta não fecha. Não fecha. Ele sabia que precisava do substituto. E qual o peso dessa cena? O peso é que Abraão responde com uma visão profética. Ele diz: Deus proverá. E ele proveu um carneiro ali na hora. Sim, mas a visão de Abraão foi muito além daquele carneiro no arbusto. Tanto que Jesus, lá no Novo Testamento, em João capítulo 8, lança aquela bomba. Qual? Ele diz: Abraão viu o meu dia. Pera, Jesus estava dizendo que Abraão viu a cruz? Exatamente. Abraão não viu apenas o livramento do filho dele, ele previu o sacrifício substitutivo do cordeiro definitivo, Jesus. Para toda a humanidade. Centenas de anos antes do profeta Isaías, descreveu o Messias como ovelha muda indo ao matadouro. Abraão já tinha compreendido a graça substitutiva. Caramba! Então, o que tudo isso significa? Isso levanta uma questão importante sobre a própria linha do tempo da Bíblia. Porque isso desafia totalmente aquela visão popular, né? De que o Antigo Testamento é só punição. E de que o Evangelho foi inventado depois. Se Abraão já entendia a justificação, a substituição... O Evangelho e a graça operavam muito antes dos 10 mandamentos. O livro mostra que Paulo, em Gálatas, afirma que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Incluindo a salvação dos gentios? Sim, e em Romanos 4 fica claro que a justificação pela fé ocorreu antes da circuncisão. Isso é um detalhe crucial. Antes da regra física da circuncisão. Muito antes, a pregação da justiça já existia com Noé. A obediência já era exigida. O perdão já operava. Tá, mas e a lei de Moisés? Ela não veio para botar um peso enorme em todo mundo? Não, a revelação no Antigo Testamento era preparatória, não contraditória.
Quando a lei chega, depois do Êxodo, Eles já estavam salvos do Egito. exato, Deus libertou o povo por graça primeiro. A lei foi uma resposta a essa graça, um guia de santidade. Não um método mecânico para comprar a salvação. Nunca. Foi um pedágio. Foi o diagnóstico para mostrar que precisavam do Cordeiro. Nossa, em resumo, a gente percebe que a arquitetura da graça estava totalmente montada muito antes de qualquer código legal ser escrito. Desde as vestes de pele no Éden, passando pela fé justificadora de Abraão, até o Cordeiro no Monte Moriá. É incrível como as peças se encaixam, né? Perfeitamente. E, sabe, isso me faz pensar em algo bem profundo para deixar para quem está escutando. Por favor. Se o plano supremo de graça, fé e perdão divino já estava em pleno movimento antes mesmo da existência de qualquer lei religiosa escrita, Uhum. de que maneira isso deve mudar a nossa obsessão moderna por regras, em vez de nutrirmos um verdadeiro relacionamento nas nossas jornadas espirituais? Uau, que pensamento provocativo final, hein? Bate fundo nessa nossa mania de tentar comprar o que já foi dado de graça. Pois é. Bom, a gente tem que ir encerrando, mas teremos um novo episódio desse mesmo livro. Tem muita coisa para explorar ainda. Com certeza. A gente vai continuar mergulhando fundo no Graça Transformadora. Deus abençoe todos os ouvintes.